Boa noite a todos, então, a todas. Nós estamos fazendo essa experiência hoje para testar esse sistema de videoaula e vamos conversar um pouco sobre a disciplina de Gestão Integrada de Mídias na Educação, que faz parte desse processo de especialização em mídias na educação. Então, para a gente tentar retomar um pouco do que estudamos na disciplina, a gente poderia começar pensando no conceito de tecnologia, né? O que é a tecnologia e como ela se coloca hoje na sociedade. A tecnologia é uma forma do homem se organizar na natureza, aprimorando instrumentos e técnicas, dentre todos os conceitos que vimos, esse pode ser um deles, a fim de que se melhore a forma de intervenção e que a gente consiga organizar melhor a nossa ação na sociedade e no mundo. E quando pensamos na escola, a organização das tecnologias ela é bastante importante quando pensamos nas tecnologias da informação e da comunicação, porque são grandes aliados no processo de educação, no processo de produção de conhecimento. E então, pensando dessa forma a tecnologia e o avanço nas formas de se comunicar e de transmitir e propagar a informação, a gente precisa pensar também num projeto diferente de organização da gestão do espaço escolar. E aí entra o conceito de gestão escolar, que transcende hoje a perspectiva que tínhamos até então de direção, de administração, que era mais linear, em que não havia a participação, que é um instrumento principal da gestão hoje democrática, como ela se propõe. Então, a gestão escolar, ela vem nesse sentido de dinamização das relações pedagógicas, dinamização das relações de comunicação no espaço, e nesse sentido também temos a necessidade de gerir a técnica, a tecnologia nesse espaço, garantindo que todos os recursos que se fazem presentes na escola possam ser usados da melhor maneira possível para gerir e organizar redes efetivas de comunicação. E quando a gente fala em gerir esses espaços, a gente não está se referindo só ao pedagogo da escola ou ao diretor da escola, mas a todos os envolvidos no processo. Porque a partir do momento que a gestão se faz democrática, ela se faz a partir da discussão e da elaboração coletiva de projetos. E aí, nesta gestão da comunicação, é imprescindível que se estabeleçam redes de comunicação. Redes de comunicação no sentido de dinamizar o acesso a todos os tipos de dados e a socializar esses dados escolares que possam beneficiar o processo pedagógico. E essa gestão ela não está só determinada ao espaço da sala de aula ou à secretaria da escola, mas ela se amplia a toda a comunidade, inclusive. Seria o sentido de estabelecer redes em que todos pudessem falar, produzir comunicação, receber e interpretar essa comunicação. E haver uma recepção menos passiva, menos linear dessas informações, não só no contexto da sala de aula, mas na organização geral da escola. Então, essas redes, elas se estabelecem a partir do momento em que a organização do projeto político-pedagógico, ela já se faz democrática, em que a gente possibilita a todos participarem desse processo e a partir sempre da organização, da dinamização dos marcos principais de organização desse projeto. E a gente poderia dizer que se parte da organização e seleção de uma teoria nova para a educação, uma teoria específica que dê conta do que se detalhou na organização do diagnóstico daquela escola, que foi aquela reflexão primeira que a gente fez quando vocês pesquisaram a situação das tecnologias, por exemplo, na escola. Se partiu a organização dessa reflexão a partir da realidade, do que havia na escola disponível para ser utilizado, os recursos, e não necessariamente os recursos tecnológicos digitais, como o computador, mas todos os outros recursos que poderiam se fazer úteis para a elaboração da gestão da comunicação. E a partir então do levantamento da realidade foram estabelecidas estratégias que partiram da delimitação de um referencial teórico. Então, por isso que eu fiz questão de frisar em alguns momentos essa reflexão na disciplina sobre as opções teóricas que fundamentam o trabalho com a tecnologia. E essas opções teóricas, elas precisam lá no projeto pedagógico estarem bem definidas e consonantes com a opção de se trabalhar pela dinamização dos processos de informação e comunicação que se fazem na escola. Então, é importante pensar essa gestão do processo educacional e da comunicação nesse processo a partir
das análises feitas desse referencial teórico, que nós poderíamos chamar de epistemologia da prática. Dentre os referenciais que estudamos na disciplina, a professora Elizabeth Almeida, ela comenta um pouco a respeito da necessidade de se efetivar os processos pedagógicos, educacionais, a partir dessa reflexão crítica, associando primeiro as necessidades e as possibilidades de trabalho com as tecnologias existentes, os recursos existentes, a necessidade da demanda e o que se quer. Aí entra a questão do planejamento, o que se quer desenvolver a partir desses recursos, a partir dessa identidade cultural local. Quais as necessidades que se tem naquela escola e como que a interferência dos recursos tecnológicos pode possibilitar avanço na organização daquele espaço, envolvendo alunos, professores, gestores, diretores da escola, comunidade, pais de alunos, pessoas que se fazem presentes no processo de construção educacional daquele projeto específico. Então, se faz necessário o trabalho coletivo, a partir desde lá a elaboração do PPT, com as opções teóricas necessárias que fundamentam a prática que se faz nessa sociedade virtualizada, que se potencialize o acesso à informação construída no interior da escola, mas também o acesso à informação que se dá na sociedade, para que todos possam ter contato com o que é disseminado, e não só com o meio, não conhecendo apenas, dominando a técnica, mas fazendo leituras menos lineares dessas mensagens que são veiculadas, a partir desses propósitos que se estabelecem lá naquele projeto maior da escola e que influenciam, dinamizam, referenciam todas as ações que acontecem no interior do espaço da sala de aula. Então, nesse sentido, a gente compreende a gestão escolar, uma gestão escolar democrática que ultrapassa as barreiras da sala do diretor e que se faz presente em todas as ações que se desenvolvem de forma intencional, pedagógica, nesse espaço formal de educação. A todo momento é reafirmada a necessidade de que o diretor da escola, também nesse sentido, possa subsidiar recursos, estabelecer mecanismos que esses instrumentos tecnológicos possam estar acessíveis tanto aos professores, como aos alunos e como à comunidade. É aí sim que a gente foca o sentido dessa necessidade de integração da gestão com as tecnologias. A necessidade de que haja um diálogo muito claro entre todos os envolvidos no processo, no sentido de que seja facilitado ao professor, que é a pessoa que está lá na sala de aula com os alunos, que dinamiza realmente, que fornece aos alunos condições de desenvolvimento pedagógico, é necessário que esse professor tenha assistência da gestão para utilizar o que é disponibilizado e para que essa gestão também consiga articular formas de reivindicar melhores espaços, melhores recursos para os estudantes, para a escola, e que se disponibilize esses recursos também para a comunidade. Então, qual seria a melhor forma de efetivar esses processos? É apontada, então, nessa disciplina, a metodologia de projetos como uma organização que facilita a gestão integrada das mídias e a utilização profícua dos recursos tecnológicos de informação e da comunicação no processo pedagógico. Entendendo-se que a escola ela se faz sempre com essa intencionalidade de socializar a produção cultural a todas as pessoas que estão envolvidas naquele processo, aos alunos, aos pais de alunos, aos funcionários da escola. Então, a metodologia de projetos, ela exige que, de novo, retornemos lá no projeto pedagógico e que façamos opções teóricas nesse projeto pedagógico que consigam absorver essa teorização sobre a prática com projetos. Então, é necessário que se pense a base da aprendizagem a partir da colaboração, nessa perspectiva dos projetos. A colaboração no sentido de que se tenha um objetivo bastante pensado, definido, intencional, a partir do diagnóstico da realidade das necessidades. E aí lá no último fórum tem um vídeo que vai falar um pouquinho sobre a metodologia proposta por Paulo Freire, que se fundamenta a partir de temas geradores e desenvolvimento de projetos. No primeiro momento, então, pensar aquela realidade, as dificuldades, aproximar as pessoas de uma análise reflexiva do que está acontecendo, da situação, problema que se coloca a partir das relações sociais, a partir das fragilidades que se tem naquele contexto, e a partir dessa análise, dessa discussão, do entendimento das limitações que se dão nesse processo, você proporcionar a essas pessoas
a possibilidade de pesquisar, de acontecer um processo de instrumentalização para que essa situação problema gere a motivação da pesquisa. E aí a pesquisa mediada sempre pelo professor, aí a necessidade do professor sempre gerir ou gestar esse processo pedagógico para que o aluno, para que o funcionário da escola, para que o pai de aluno tenha a possibilidade de tratamento da informação que se recebe pelos meios tecnológicos, no sentido de informação e comunicação, dessas tecnologias presentes. Então, há necessidade de que o professor, o gestor da escola, consiga oferecer a essas pessoas o material científico, as pistas, para desenvolver estratégias de leitura e superação daquele problema inicial. Então, por meio da instrumentalização, das ações citadas pelo projeto, vai se buscar resolver aquela situação, problema inicial. Então, aí há um outro equívoco também nessa parte de instrumentalização, de pesquisa, que se atribui, às vezes, à questão da metodologia de projetos. É uma crítica quando ela se faz de forma extremamente pragmática e que enfatiza tanto o método e a produção final, ou aquela produção final que às vezes se assemelha a um espetáculo, em que as pessoas buscam apenas dar conta de mostrar à comunidade que fizeram um projeto e que se junta de repente no saguão da escola, não que não seja relevante, mas às vezes se concentra apenas nesse resultado de se fazer no saguão uma amostra da pesquisa ou um teatro para mostrar à comunidade, não se focar tanto nesse resultado final como um resultado partindo-se da possibilidade de espetáculo, de visibilidade da escola, mas que durante o processo tem assim, intencionalidade científica, que o conteúdo científico não seja desmerecido no processo de construção desse projeto. Aí a gente inclusive tem alguns professores que, para não trabalhar com o projeto, nessa perspectiva interdisciplinar, às vezes transdisciplinar, costumam dar a seguinte resposta. A gente observou isso nos fóruns também, quando vocês discutiram, que não dá para desenvolver projetos porque não tem tempo, porque se você faz o projeto, você acaba lançando mão de outras estratégias e se desvia do conteúdo que é necessário desenvolver naquele período de tempo. Então, aí um alerta. O projeto, ele se caracteriza dessa forma como possibilidade de transcender um problema, de solucionar o problema, somente quando ele está extremamente relacionado com o conteúdo de ensino, com o conteúdo seleção de conteúdos didáticos que serão investigados, que serão problematizados, que serão estudados naquele contexto. Então, não tem como desvincular o desenvolvimento de um projeto do desenvolvimento de uma temática científica, do conteúdo de sala de aula. E aí, inclusive, há a possibilidade de dinamização do tempo, porque determinados conteúdos, temáticas, conteúdos específicos, permitem que vários professores consigam desenvolvê-lo em várias dimensões. Por exemplo, um projeto de sociologia que pode ter um aporte lá na filosofia e que pode ser trabalhado junto, em conjunto com o professor de filosofia, com o professor de língua portuguesa e de química, de repente. Você pode dinamizar as relações de aprendizagem e os conteúdos a partir do planejamento. Aí a necessidade, de novo, da coordenação pedagógica, dar o suporte necessário aos professores para que esse projeto seja desenvolvido com sucesso. Entra nessa questão também, quando a gente utiliza a mídia, a possibilidade de se usar os recursos que existem na escola. Não há necessidade de se ter um laboratório com um computador por aluno para se desenvolver um bom projeto de estudo. Exemplo disso, por exemplo, a situação dos alunos, a condição material dos alunos. Muitas vezes os alunos possuem celular e o celular dos alunos, que é facilmente operacionalizado por eles, tem a possibilidade de gravar pequenos vídeos, de gravar entrevistas, de tirar fotos. E esses recursos, por meio de alguns poucos computadores dispostos nos grupos, esses recursos podem viabilizar a construção de um slide que posteriormente pode ser veiculado para os funcionários da escola, uma reunião pedagógica com os pais e alunos, mostrando a produção daquele conhecimento. Um outro exemplo bastante fácil de se desenvolver com a integração das mídias a partir de uma gestão, de um planejamento efetivo, é a rádio escola.
Seria interessante que todas as escolas tivessem, de repente, no mínimo, uma mesa de som, um computador para conseguir editar as reportagens que se fazem, as músicas que se pode veicular em uma caixa de som em cada sala de aula. Entretanto, quando não há possibilidade das escolas disporem desses recursos e ter uma caixa de áudio em cada sala de aula, você pode colocar uma caixa de som no saguão, nos momentos de intervalo, por exemplo, em alguns momentos específicos, e editar pequenas entrevistas que os alunos possam fazer e gravar no celular ou no MP3, que são recursos facilmente disponíveis nas escolas, e veicular notícia. Trabalhar aí com fontes jornalísticas, com a produção de informação. E nesse sentido, quando se produz informação, quando se produz conteúdo para um rádio, para um programa de rádio, necessariamente deve-se fazer uma pesquisa sobre esse suporte literário, né? Um suporte textual, um rádio, que para a sua produção a necessidade de se fazer o processo inverso da recepção. Então o aluno vai ser produtor da informação. E a partir do momento que eu produzo informação, eu entendo o processo de construção dessa informação. Consequentemente, eu vou ter alunos mais críticos. Porque entendendo o processo de produção da informação, ele sendo produtor dessa informação, ele tem possibilidades de interpretar a forma como essa mensagem foi produzida, a intencionalidade, a situacionalidade daquela mensagem. E também há a possibilidade de se democratizar o acesso da produção nessa organização de rádios escolares. O aluno pode reivindicar, ele pode trazer situações específicas da comunidade em que ele vive para serem discutidas na escola, fazendo a associação com conteúdos escolares de história, geografia, meio ambiente, incluindo-se aí os temas transversais, os desafios educacionais contemporâneos, e ele produz, ele é sujeito que produz o seu conhecimento. Todo esse processo ele é facilitado hoje pela internet, pela rede mundial de computadores. Então, quando a escola tem a possibilidade de ter acesso à internet, à informática, quando há laboratórios de computadores, esse processo de produção de informação e, de repente, da organização de uma comunicação comunitária fica mais fácil, estabelecendo espaços na rede para a escola, para a discussão, para que a comunidade também possa discutir, para que a comunidade possa contribuir nessas discussões que se fazem na escola. Então, há um processo de democratização da produção da comunicação, que até bem pouco tempo era extremamente elitizado. E há condições da escola fazer isso. Se não há um laboratório, se não há a possibilidade de fazer uma rádio-escola, há a possibilidade, por exemplo, de organizar um jornal mural, que seria um espaço, uma parede da escola, no pátio, de fácil acesso a todas as pessoas, e esse jornal mural pode ser alimentado por todas as turmas, e também aí há um movimento de interpretação do suporte jornalístico, de entender como que se faz um jornal, como que se constitui a notícia, de quem constitui essa notícia, patrocinado por quem, aí entra a questão da intencionalidade, de todos os fatores textuais e políticos que fazem parte dessa forma de comunicação. E ainda pode se organizar esse mural de forma a dinamizar essas relações, fazer uma gestão articulada com as pessoas da comunidade. Pode-se destinar um espaço para cada uma das séries, pode-se destinar um espaço para que os funcionários também falem e mostrem as suas intenções pedagógicas, a sua condição dentro da escola, facilitando uma rede de comunicação entre alunos, funcionários e professores. Pode-se destinar um espaço do Jornal Mural para que os pais ou o conselho escolar também organize, veicule, socialize as informações que achar pertinente. A comunidade externa da escola também pode ter um espaço nesse Jornal Mural. Então, na verdade, o que se pretende é que as relações de informação e de comunicação possam acontecer no espaço da escola da mesma forma que elas acontecem no espaço fora da escola, aproximando o aluno de se pensar a comunicação, de se pensar as formas de se produzir comunicação e também trabalhar o aspecto didático dessa produção, integrando aos conteúdos da escola e, de certa forma, como dizia o professor Moran, trazendo um encantamento maior. Porque o aluno, na condição de produtor, ele vai ser desafiado a pensar o contexto da comunicação, vai ser desafiado a produzir a sua própria comunicação e, dessa forma, ele vai entender a veiculação da informação no âmbito mais geral da sociedade. Ok?
Pode abrir para questionamento? Então, em linhas gerais, seria mais ou menos essas as reflexões que a disciplina traz. Pensar a tecnologia como um aporte facilitador das relações, principalmente de comunicação na sociedade, pensar de que forma que uma gestão democrática pode utilizar do que vem de positivo e também analisar o que não é tão positivo do impacto dessas tecnologias na sociedade e fazer do aluno e do professor sujeitos que pensam e também produzem. Democratizar o espaço de comunicação, o que é às vezes facilitado pela rede de computadores, mas que também pode ser desenvolvido por outras formas de tecnologias que não as digitais, com material impresso, com o rádio e assim por diante. Então, agora eu abro para questionamentos, se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, perguntas. Vocês têm alguma pergunta? Vocês podem enviar. Sobre a disciplina também, se ficou alguma dúvida. Sobre a disciplina também, as atividades, as avaliações, se existe alguma dúvida. E também aproveitando agora para agradecer a participação de todos, a disciplina propôs uma atividade colaborativa. Não é fácil trabalhar em grupo, num espaço virtual, em que a gente não tem um contato presencial e em que há essa distância transacional das pessoas. Obrigada pela participação e foi mais uma tentativa de aproximar a todos vocês dessa metodologia colaborativa, nesse primeiro momento. Tem uma pergunta aqui da Adriana, então. Como podemos fazer a integração de professores que não gostam de participar de projetos? Então, Adriana, mais ou menos como eu havia comentado, durante muito tempo houve uma falta de interpretação do que era o desenvolvimento de projetos. Banalizou-se muitas vezes essa metodologia. A gente parava ali na organização de atividades para chamar a atenção, para dar visibilidade à escola e para envolver ou para usar espaços ociosos dentro da escola. E isso fez com que muitos professores estabelecessem uma resistência muito grande com esse tipo de metodologia. Eu acho que a primeira coisa que se tem a fazer quando há essa resistência é sentar e discutir com os professores as possibilidades concretas e críticas de desenvolver essa atividade, no sentido de não banalizar a ação, mas usar os projetos como forma de potencializar a ação docente, de trabalhar junto, de cooperar. E eu já volto ao que eu tinha falado anteriormente, não é fácil trabalhar colaborativamente, nem na rede e nem nos espaços presenciais. É difícil trabalhar junto com o outro, então nós temos que aprender a planejar juntos, a delegar tarefas, o que eu faço, o que você faz, o que o aluno faz, o que é papel da gestão da escola, qual que é o objetivo, o que eu quero com esse projeto, quais os conteúdos que eu quero desenvolver, o que eu quero que o aluno desenvolva no final desse processo, qual que é o meu objetivo de aprendizagem, de ensino nesse processo. Então, estudar, ter seriedade, estabelecer uma teoria, relacionar essa metodologia com uma teoria, por exemplo, eu gosto da teoria do Paulo Freire, quando ele trabalha com os projetos, é fundamental para a gente conseguir quebrar essas resistências e superar alguns estigmas que ficaram. Deixa eu ver.
Olá, Cleonice. A gestão democrática, então, ela vem reforçada, ela já é uma prática lá da Constituição de 88, mas ela vem como normatizada com a LDB. É um processo que exige de nós, além de alfabetização, talvez política, bastante aprofundamento teórico. Muitas vezes a gente não consegue participar e se fazer presente nesse processo de gestão por falta de conhecimento da legislação, por falta de conhecimento da própria organização pedagógica da escola, por não sabermos nos colocar nesse processo e reivindicar, de repente, as melhorias que se fazem necessárias. Muitas vezes nós, professores, não é culpa nossa, nós não temos a formação necessária para conseguirmos construir realmente, de forma coletiva, o projeto pedagógico da escola. Mas eu acredito, Cleonice, que a gente já conseguiu caminhar bastante, né? Ainda falta estudarmos e, principalmente, engajamento político, vontade de pensar a escola dentro de uma perspectiva mais científica e menos alienada do contexto social que se faz. Então, a partir das práticas sociais reais, pensar as necessidades da escola e organizar os professores num movimento maior que se pense nessas possibilidades democráticas reais dentro da escola. Não é um processo fácil, mas a gente já tem alguns ganhos aí frente ao que há algum tempo era a escola. Olá, Edna, parabéns para sua amiga. Então, de repente, a gente pode aprender bastante com ela. E é uma forma, o projeto realmente é uma forma que facilita a participação dos alunos, confere a eles um certo grau de autonomia e exige deles essa autonomia de pesquisa, sempre lembrando da função central do professor de mediar esse processo e fazer com que os alunos entendam o que está acontecendo e subsidiar a eles o conhecimento necessário. É isso aí. Então, finalizando aqui, eu vou ler a contribuição da Graziela. Essa atividade está contribuindo para o entendimento da questão e ela reafirma ali que todo o processo de mudança não é um processo fácil, mas como educadores devemos sempre buscar o melhor para a melhoria da qualidade de ensino. Então é isso, muito obrigada pela participação de vocês, até a próxima.